Saudações, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Prepara. Meu nome é Samuel, funcionário do Banco do Brasil há 10 anos, também aprovado na Caixa Federal e, é claro, um dos fundadores aqui do Prepara. Turma, vamos fazer uma viagem no tempo. Hoje eu vou explicar para vocês se eu, Samuel, teria feito o concurso do Banco do Brasil, não lá em 2015, ou melhor, 2013, quando eu passei, mas sim hoje, no lugar de vocês que estão estudando para concurso público. Olha só. Para fazer isso, a gente tem que entender as minhas razões pelas quais eu estudei para concurso para fazer os mesmos comparativos com os dias atuais. Olha só, quando eu estava estudando para o Banco do Brasil lá em 2013, uma das primeiras coisas que eu pensei não foi só no salário, tá? Porque o salário do Banco do Brasil ou da Caixa Federal mesmo na época, que sempre foram muito iguais de início de carreira, eu pensei o seguinte, cara, ele pagava um pouco menos que a INSS, um pouco menos que o Tribunal de Justiça, só que a possibilidade de nomeação no Banco do Brasil na Caixa em relação à concorrência, a quantas pessoas que eu tinha que ganhar na minha prova, era melhor do que o INSS. O INSS era muito difícil, eram duas vagas por região. E aí eu fiz essa primeira conta, porque eu queria muita independência no início e eu precisava logo de uma grana. E também porque era um cargo 6 horas, obviamente, isso também tinha um peso. E aí eu optei por fazer bancos depois de já ter feito INSS, depois Tribunal de Justiça, eu mirei em bancos e deu certo. Aí o segundo fator é justamente questão de salários. Pô, Samuel, mas então a remuneração não vale a pena? Cara, naquela época o Banco do Brasil ele pagava um pouco menos e ainda tinha mais um agravante. A participação de lucros era menor porque os bancos lucravam muito menos e também não existiam remunerações variáveis. E o pior, eu nem sabia de tudo isso porque não existia pessoas como eu que estamos aqui hoje trazendo conteúdo para vocês da prática de como que as coisas realmente funcionam. Então eram dois agravantes, mas que eu optei naquele momento. Só que aí para minha alegria e para a alegria de vocês, hoje as coisas mudaram e mudaram muito, que é para que é o motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo hoje, justamente. Cara, será que valeria a pena fazer o concurso do Banco do Brasil e da Caixa Federal hoje, levando em consideração todos esses fatores que eu levei em consideração naquela época? E a resposta é um categórico sim. Por quê? Eu vou explicar isso aqui com detalhe. Não tem nada de bairrismo, justamente são questões técnicas, são fatos concretos que eu vou trazer para vocês. Primeiro deles, relação concorrência. A concorrência ela ficou um pouquinho mais difícil porque o número de vagas diminuiu um pouco, tá, pessoal? Só que o que acontece? Se a gente compara ainda com o INSS, eventualmente com o Tribunal de Justiça, ainda é menos difícil de passar. Porque vocês são lá, cara, em cada micro-região, vocês têm, por exemplo, 20, 30 pessoas nomeadas, vezes 10, vezes 12, em algumas regionais um pouco menos, só que no INSS é sempre 1, 2, 3, entendeu? A não ser que seja numa regional muito maior que vá nomear um pouco mais de pessoas, mas acaba ficando muito mais difícil. O segundo fator é a questão de salário e eu trago um fato muito interessante para vocês, que o que aconteceu de 2015 para cá com a remuneração dos bancos. O primeiro fator, turma, é que quando a gente fala de bancos, dentro do acordo lá, que é feito todos os anos, ou é um acordo bianual junto com o sindicato, a inflação ela foi reajustada desde 2015. E como a gente passou por períodos de inflação alta em 2020 e 2021, o banco recebeu todo esse reajuste. Logo, o salário inicial da carreira ele acabou subindo bastante em relação a outros concursos, como é o caso de INSS, Tribunal de Justiça, que muitos deles não tiveram reajuste, porque são órgãos do Estado, são da União, e acabam que não conseguem ter o mesmo nível de reajuste que o sindicato, junto com os bancos, ainda que muitas vezes a gente não ache justo, conseguiu. Então esse é o primeiro fator da remuneração, tá? Aliás, o segundo, né? Porque eu já falei da concorrência. A remuneração ela acabou ficando muito melhor. Ela realmente aumentou substancialmente pelo reajuste da inflação. Aí, além disso, o que aconteceu? Nós tivemos também um aumento dos lucros, um aumento substancial dos lucros dos bancos, que automaticamente reflete na PLR, na participação por lucros e resultados que é paga 2 vezes ao ano, tanto para Banco do Brasil quanto para a Caixa Federal. Ou seja, a PLR subiu substancialmente. E além de tudo isso, foram criadas também remunerações variáveis para vocês, como é o caso do PDG no Banco do Brasil, e as remunerações trimestrais, que agora passam a ser semestrais dentro da Caixa Federal, comissão direta pela venda de produtos. Ou seja, a remuneração inicial do bancário ela aumentou muito. E aí, quando a gente leva em consideração isso para salários gerenciais, os gerentes também receberam todo esse reajuste ao longo do tempo, que acaba sendo muito maior. Porque pensa, um percentual sobre uma base maior, lá em matemática financeira vocês aprendem isso, matemática básica também, acaba dando um resultado muito maior, e foi isso que aconteceu ao longo do tempo. Hoje, por exemplo, um salário de um gerente private, que na época lá começava em 14 mil reais, hoje já passou dos 25, e a remuneração variável passa dos 200 mil. Olha que maravilha, justamente porque teve toda essa evolução dentro dos bancos e da estrutura hierárquica. Ou seja,
Eu faria com certeza, e a resposta seria muito mais fácil, inclusive, do que lá em 2013, 14 e 15, quando os concursos eles tinham um salário, inclusive, menor do que essas outras instituições. Então, hoje a minha resposta é sim, vale e vale muito a pena. Justamente porque a remuneração ela reajustou muito, a carga horária continua de 6 horas, e aí, cara, sem falar das 6 horas diárias, que isso é uma maravilha, porque vocês começam lá 9 e pouco, sai 3 horas da tarde, isso não tem preço, fechou? Então eu espero que tenham gostado, deixem a curtida aqui e eu, para variar como péssimo influencer que sou, peço para vocês se inscreverem no final do vídeo, que normalmente 40% das pessoas já desistiram de assistir, que não vão nem estudar para esse concurso, não é nem concorrência para vocês, tá bom? Ó, beijo enorme, abraço apertado e é claro que a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!